Vão comprando ações nesse momento do país e vocês são malucos. Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje a gente vai analisar a resposta desse inscrito numa visão aqui neutra positiva, vamos dizer, né? Ou positivo realista, né? Que é a forma como eu enxergo aqui o mercado de ações, ou seja, são extremamente promissoras no longo prazo, mas eu não sou da tese do caiu, comprou, eu sou a tese do caiu, analisou, comprou, né? Então eu gosto sim do barato, mas eu gosto de analisar o risco, né? Como por exemplo a SB3, não era o momento de comprar naquela queda, eu falei inúmeras vezes, Sul América também, agora nós temos o risco da Petrobras, pode ser que dê muito certo, mas é na questão do risco da incerteza. No caso da Sul América e SB3 era praticamente certo que iriam cair bem mais antes de chegar a preços atrativos, tá? Então essa é a visão que eu tenho. Nós vamos até ver aqui minha resposta que eu dei para ele, que eu estava falando da carteira onde eu invisto R$250 por mês, aquela carteira apartada, e lá eu simplesmente compro na alta, na baixa, no meio, eu só compro o que eu sei que dá certo, mas na minha carteira principal eu uso uma abordagem um pouco mais técnica, tá? Então, dando uma olhada aqui na Petrobras, é exatamente aquele caso, né? Ela vem caindo bastante por conta do risco de intervenção. Eu já mostrei inúmeras vezes que o risco não é brincadeira. A empresa chegou próxima a falir. Demora mais de 10 anos para você reaver o seu investimento, não é algo que ninguém vai estar querendo, né? Então, essa queda aqui é sim um risco, é por isso que eu já fui vendendo essa participação antes, trocando exatamente por uma das ações aqui, foi a 3R Petróleo, que aliás eu deixei a cotação aqui exatamente para mostrar num período aqui onde elas estavam até andando lado a lado aqui, olha só, bonitinho, no momento a Petrobras até parecia melhor, e aí o momento do risco político deixa bem nítido, né, que elas tomaram caminhos diferentes, agora 52% para 3R contra 16% positivo da Petrobras. Se você vai reduzindo esse período aqui, pior vai ficando aqui a diferença para as duas, tá? Então você entende aqui que tem um risco político mesmo, né? E no Banco do Brasil, nossa, o Banco do Brasil está com resultados formidáveis, né? Lindos demais, mas existe o risco político. Já que o novo presidente falou que o Banco do Brasil não pode lucrar como os bancos privados, isso aqui é um risco para o setor inteiro, em especial para o próprio Banco do Brasil, né? Então o que acontece? O Banco do Brasil, antes das eleições, eu estava com a premissa aqui de que próximo dos 31,20 eu estaria vendendo puts ou comprando mais. Quando ele vai acima, eu vendo calls acima dos 44,80, né? Então 45, 46 aí, que é para ganhar o dividendo adicional. Eu continuo com a mesma mentalidade, porque o risco do Banco do Brasil é menor, né, do que da Petrobras. Mas vale lembrar que uma intervenção no Banco do Brasil é muito ruim para ele e não é muito bom também para os demais bancos, tá? Porque isso aqui acaba afetando toda a cadeia, né? Ele não pode mexer aí. Quando a gente controla o setor, alguma empresa, acaba dando um efeito dominó, tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, mas não é bom para nenhuma das empresas bancárias, tá? Então a gente vê aqui essa queda significativa aqui do topo, a gente já vê o Banco do Brasil caindo, né? 20% já começa a ficar bonitinho, né? Então, para chegar no meu preço aqui, ó, ele precisa cair, mas 11%, mas eu dou uma arredondadinha, 10% eu já estou ali de olho no Banco do Brasil, tá? Eu continuo com a mesma premissa, né? Nunca vendi ações do Banco do Brasil, provavelmente não devo vender, né? O futuro a Deus pertence, mas o momento tá muito bom aqui do banco, até agora, né? E quando eu fui lendo lá o comentário do rapaz que postou isso, ele estava com medo da questão do investidor estrangeiro estar saindo da bolsa. Em novembro a gente não vê isso, embora nos últimos dias sim, né? Mas na foto de novembro, ó, tá até um pouquinho mais comprador do que vendedor. A gente vê investidor aqui individual mais comprador, institucional aí que já vem de um certo tempo vendendo, né? Institucional é que está aqui ferrando com a bolsa no lado do investidor de curto prazo, que do lado do longo prazo o investidor institucional que está ajudando, né? Porque eu quero comprar barato. E é isso que eu queria falar. Se o investidor estrangeiro resolver sair da bolsa, não tem problema nenhum, porque olha só, a minha tese é a seguinte, tá? Então aqui nós já temos dois pontos. Um é perda de fundamentos e o outro é perda de cotação. Perda de cotação é uma boa. Eu vou dar um exemplo que precisa pensar no meio termo, tá? Então agora eu vou mostrar um cenário onde, na verdade, cotação caindo é sempre bom, né? Mas você tem que torcer para que a ação sempre aumente o lucro, né? E não diminua para ter uma promoção. Isso não faz muito sentido. Eu vou mostrar aqui, né?
Então, vamos supor que o Banco do Brasil esteja a R$40, o lucro de R$10, o PL de 4, né, o dividendo de R$4, que é 40%, dando então 10% aí de yield, né, 10%. Então, você tem 20 mil investidos no Banco do Brasil, você foi lá nesses 4 anos de eleição, você aportou mais 20 mil, tá, e ganhou aí, né, então, 4 mil de dividendos. Seu patrimônio total ficou 40 mil porque eles manteve a cotação aí, tudo bonitinho, tá? No segundo cenário, o Banco do Brasil ele caiu pela metade, tá? Então ele foi aqui de R$20, de R$40 para 20. O lucro por ação também caiu de 10 para 5. Com isso, o PL se manteve, o dividendo foi para 2 e o dividend yield se manteve. Então você foi lá e teve seu patrimônio de 10 mil indo 20 mil indo para 10 mil, né? Você triplicou o seu peso na ação, porque você viu que estava barato, comprou mais 20 mil reais aqui de Banco do Brasil. Seu patrimônio ficou 30 mil, está menor, mas não é tão importante, só que o seu dividendo também ficou menor. Por quê? Porque por mais que você tenha acertado o fundo, e aí vai daquela análise de você ter entendido quando é o fundo do Banco do Brasil, né? Um exemplo, né? Você acertou o fundo e mesmo assim você teve um dividendo menor, né? Porque em relação ao patrimônio que você já tinha no Banco do Brasil, não tem como você acertar. Então, por isso que é sempre bom o lucro das empresas subirem. Essa análise aí de que, caramba, quanto mais cair, melhor, é bom, desde que os lucros não caiam também. Então, eu prefiro pagar o dobro do preço por uma ação que vai dar o dobro do lucro do que a metade do preço por uma ação que está dando metade do lucro, tá? Mas, óbvio, nesse cenário, né, acontecendo nesse cenário, o máximo que a gente vai fazer é comprar mais mesmo, porque afinal o yield vai estar 10%. Mas seria muito melhor que simplesmente mantivesse, né? E o terceiro cenário, que é onde realmente as pessoas têm medo e não faz o menor sentido, é quando a cotação cai e o lucro não vai cair. A gente ainda não tem certeza se isso vai acontecer com o Banco do Brasil, do lucro não cair, então por isso eu sou mais exigente no preço, eu compro ele quando cair mais ainda, porém eu vou estar aí de olho, né? Então vamos olhar aqui o que acontece nesse cenário. Ele está a 40, ele vai a 20, mas o lucro se manteve em 10. Então o PL foi para 2, né? O dividendo se manteve em 4, porque afinal os fundamentos se mantiveram igual. Então o dividend yield foi para 20%. A pessoa tinha 20 mil reais de patrimônio investido no Banco do Brasil. O patrimônio caiu, né? Então virou 10 mil. Ele foi lá e triplicou, assim como no cenário que caiu com perda de fundamentos também. E aí ele conseguiu 30 mil, os mesmos 30 mil de antes, só que agora esses 30 mil vão gerar 6 mil de dividend yield, tá? Em algum momento o mercado vai falar, puxa vida, esse negócio aqui é da China, né? Vamos subir a cotação, aí esse negócio vai subir pra caramba. Mas até lá, esse cenário aqui é o mais promissor, né? Obviamente, tá? Esse aqui, depois de cair, vira um cenário promissor, mas a gente não gosta, porque aí vai ficar caindo, quando é o fundo, para onde vai o lucro, fica aquele momento de certeza, mas normalmente as quedas acabam sendo boas também, porque você está comprando aqui um bom yield, né? E se mantendo também é bom. Então é tudo a correlação para onde vai o lucro e para onde vai a cotação. Mas, de novo, se o investidor estrangeiro sair, é bom, porque ele vai estar fazendo a cotação cair sem necessariamente uma perda de fundamento. Então a gente tem que analisar para onde vai o fundamento. E normalmente esse cenário mais legal de todos, para acontecer, ou tem um risco acontecendo e realmente esse risco não se realiza, ou é um ruído que acontece diminuindo o lucro provisoriamente e depois volta. Esse é o que mais acontece, esse aqui é maravilhoso. A gente tem um exemplo bem fácil, que é o quê? Transmissão Paulista. Então nós tínhamos lá no ano passado, eu falava, olha o RBC lá na frente, não sei o que, vai cair a cotação. Caiu realmente, né? Então aqui é um tipo de oportunidade que a gente já tinha traçado, que no meio desse ano ia aumentar o lucro aí do RBC, então aumentou 30%, tem a inflação, IPCA e tudo mais. No ano que vem eu já estou falando, vai aumentar mais 33%, tá? Então vai aumentar mais. E essa cotação, ela tá aqui, ela caiu e ainda não está andando, né? Foi a 22,80, né? Tinha pessoas que estavam esperando preços menores. Eu falei, é difícil, que a transmissão é tão fácil de ver, né, o que está acontecendo, que o mercado não costuma dar gigantescas promoções. Mas assim, ele deu alguma promoçãozinha e ainda está, né? Afinal, a cotação está a 23,65 e muito por conta dos dividendos que estão aí meio que travados, né? Então, é um tipo de oportunidade, não estou recomendando compra, estou falando para você analisar o tipo de pensamento, né? Outro ponto aí que seria positivo para a transição paulista é aquele ruído de que o Brasil agora é deflacionário, né? Deu 3 meses aqui de deflação. O fato é que o Brasil não vai ficar deflacionário aí por muito tempo, né? Já voltou positivo.
E mesmo que ficasse no 0 a 0 a inflação, o caso da transmissão paulista, das empresas de transmissão, é você ter um rendimento acima da inflação. Se a inflação é 0, você tem um rendimento de 10%, beleza. Se a inflação é 10, tem um rendimento de 10% acima, beleza também, é a mesma coisa, porque a inflação é só troca de figurinha. Então, transmissão serve como proteção à inflação, mas um plus, né? Então, a gente quer esse plus aí, tá? É lógico que se a inflação vier forte, maravilha que a gente está protegido, né? Então, a transmissão paulista é esse case de queda de lucro temporário e a ação ainda continua barata, 23,65. A gente sabe que o RBC vai voltar a aumentar 33%. A gente sabe que a empresa tem aí melhorias e reforços para fazer. A gente sabe que o lucro da empresa vai subir também com novos projetos que a empresa vai entregando aí ao longo dos anos. A gente sabe que ela paga 70% de payout aí de dividendos. Então, por mais que ela deixe aí para abril de 2023 para pagar o dividendo do ano do exercício, ela vai pagar até abril os dividendos. Então, em algum momento vai vir dividendo. Tudo esse ruído aí de curto prazo, no meu entender, eu não estou recomendando compra, porque às vezes você nem faz sentido para você ficar esperando dividendo. Para mim, eu não me preocupo, tá? Então, assim, eu vejo esse tipo de ruído como interessante. Agora, se vem aqui um risco realmente de uma nova MP 579, poderia dar um tumultuadinho que a gente ia ter que refletir o que vai fazer nessa MP. Mas não é o caso, né? Já está feita a MP, já aconteceu. O setor elétrico, independente do presidente, eu não vejo um grande risco aí, tá? Então, é esse tipo de ruído que eu gosto, né? Não um ruído que realmente possa significar um risco pesadíssimo como o da Petrobras. E cases como a Transmissão Paulista temos vários, né? Nós podemos lembrar o Bradesco, que está com um problema agora, mas até o meio do ano talvez volte ao normal no ano que vem. O CEO está prevendo dificuldades aí nos próximos trimestres. Então, assim, em algum momento as empresas voltam, tem que ir analisando cada risco, né? Cada queda para entender se realmente é bom ou é um pouco de risco, né? Um abraço e até o próximo. Valeu!